Muitas pessoas buscam transformar sua trajetória através de técnicas externas, ignorando que a verdadeira mudança acontece onde a maioria não suporta olhar. A persistência não é fruto apenas de um desejo forte, mas de uma disciplina espiritual que alinha os pensamentos de um homem com a sabedoria eterna das Escrituras. Um princípio que Napoleon Hill dedicou a vida a estudar, mas que a Bíblia estabeleceu há milênios. Se você sente que a sua vida estagnou e está pronto para ajustar a sua mentalidade sob a luz da Palavra de Deus, não saia daqui antes de encerrar este momento. Deixa o seu amém nos comentários e se inscreve para que juntos possamos edificar o entendimento sobre o propósito e a prosperidade verdadeira que vem de cima. Parar por um instante significa permitir que o barulho do mundo diminua para que a voz da verdade possa ser ouvida com clareza. Não é sobre fórmulas mágicas ou atalhos, mas sobre um processo de rendição e foco que começa na mente. O campo de batalha onde as decisões são tomadas antes mesmo de se tornarem ações. O apóstolo Paulo escreveu aos Romanos uma instrução que define toda a base do que estudiosos do comportamento humano tentaram decodificar durante séculos. Não se conformem com este mundo, mas transformem-se pela renovação da mente. Enquanto as estratégias humanas focam frequentemente no ego ou na aquisição material, a sabedoria bíblica aponta que a raiz de toda mudança duradoura reside na transição de uma visão egocêntrica para uma visão alinhada aos preceitos do Criador. Napoleon Hill observou, ao analisar centenas de personalidades bem-sucedidas, que o fator diferencial era a clareza do objetivo combinado com uma fé inabalável, algo que, para o cristão, não é uma vaga esperança, mas uma convicção fundamentada na soberania de Deus. A ciência da mente que muitos tentam dominar é, na verdade, um reconhecimento da ordem estabelecida por Deus quando criou o ser humano com capacidade de meditação e propósito. Quando você decide filtrar suas prioridades pela lente da eternidade, os medos que paralisam, a dúvida, a hesitação, o medo do fracasso, começam a perder o poder sobre o seu cotidiano. Hill falava sobre a importância de eliminar o medo da pobreza, da crítica e da doença. A Bíblia, por sua vez, substitui o medo pelo temor ao Senhor, que é o princípio da sabedoria. Esse temor não é o pavor que esconde o homem de Deus, mas o respeito reverente que coloca cada esforço humano sob a proteção e a direção divina. Existe um princípio bíblico sobre semear e colher que ecoa profundamente na ideia de que os pensamentos são as sementes do destino. Se a sua mente está constantemente ocupada com o pessimismo, com a escassez ou com o passado, você está produzindo, de forma consistente, uma colheita que não reflete a abundância da graça. A mudança de vida que você procura exige uma vigilância rigorosa sobre o que entra pelos seus sentidos, pois o coração humano é um solo fértil que não discernirá entre o que é benéfico e o que é destrutivo se você não o proteger. Observar o próprio pensamento não é mera introspecção, é um exercício de santidade prática. Considere a vida de José no Egito. Ele enfrentou a traição, a escravidão e a injustiça, mas sua mente permaneceu inabalavelmente focada na providência divina. Enquanto outros poderiam ter se rendido ao ressentimento, que é a forma mais rápida de destruir qualquer progresso, José interpretou as circunstâncias como parte de um plano superior. Essa é a chave que muitos ignoram: a capacidade de manter um propósito firme diante da adversidade. O sucesso, do ponto de vista bíblico, nunca é sobre o poder que você acumula, mas sobre a fidelidade com que você cumpre o propósito para o qual foi criado, mesmo quando o cenário ao redor parece ser apenas de perdas. A maioria das pessoas falha em persistir porque mede o tempo pela pressa humana, enquanto Deus opera na plenitude dos tempos.
A técnica de Napoleon Hill sobre autossugestão nada mais é do que o reflexo, ainda que humano, do mandamento de meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Quando você repete continuamente a verdade sobre quem você é em Cristo, e não sobre o que as circunstâncias dizem, ocorre uma reconfiguração do seu ser interior. É a substituição das mentiras que o mundo impõe pela identidade inabalável daquele que é filho do Altíssimo. Essa prática transforma a ansiedade em confiança inabalável. Diferente do que pregam os autores de autoajuda contemporâneos, a Bíblia não promete que a vida será isenta de conflitos ou que você obterá tudo o que deseja conforme o seu capricho egoísta. O verdadeiro segredo que poucos ouvem até o fim é que a mudança de vida ocorre pela submissão total dos seus planos aos planos de Deus. Quando os planos humanos são entregues, eles são purificados. O que sobra é o que é eterno. A verdadeira produtividade, a verdadeira prosperidade de espírito, começa quando você deixa de perguntar o que eu posso ganhar com isso e passa a perguntar o que o Senhor quer que eu realize com os talentos que Ele me confiou. O hábito é a materialização do caráter, e o caráter é o reflexo da nossa intimidade com o Espírito Santo. Hill sugeria a criação de um grupo de mentes mestras para o sucesso intelectual. A Bíblia estabelece a comunhão dos santos para o fortalecimento espiritual. Estamos chamados a ser o ferro que afia o ferro. Se as suas conversas, leituras e pensamentos diários estão alinhados apenas com o que é terreno e transitório, sua mente será sempre limitada pela finitude dessas coisas. A renovação acontece quando você se expõe a ideias que não nasceram na terra, mas foram reveladas a partir do trono da graça. Observe que, na Bíblia, cada grande transformação na vida de um personagem veio acompanhada de um momento de silêncio e reflexão. Moisés no deserto por 40 anos, Paulo na Arábia. O próprio Jesus subindo ao monte para orar nas madrugadas. A correria do mundo atual é o maior inimigo da sua transformação, porque ela mantém a sua mente na superfície, incapaz de mergulhar nas águas profundas do propósito. Quem muda de vida é quem consegue se retirar, mesmo que por instantes, do caos para entender o seu verdadeiro lugar na história da salvação. Sem esse silêncio, a voz de Deus, que geralmente é um sussurro suave, é abafada pela cacofonia das vozes do mundo que ditam o que você deve buscar e o que você deveria temer. A persistência de que o sucesso exige só se torna inesgotável quando a fonte do seu combustível não é o ego. O ego tem um limite. Ele se cansa, ele se frustra e ele desiste diante da primeira grande dificuldade. No entanto, aquele que encontra sua força na rocha, mesmo quando tudo ao redor balança, permanece firme. A autoridade bíblica diz que o homem que constrói sua casa sobre o fundamento de Cristo é aquele que, quando as chuvas descem, as torrentes vêm e os ventos sopram, não cai. A maioria das pessoas muda de vida superficialmente, trocando hábitos externos, mas a alma permanece intocada. Mudar de vida, de fato, é uma obra que acontece de dentro para fora, começando pela rendição da própria vontade à vontade daquele que conhece o início e o fim. A evidência do sucesso verdadeiro não pode ser reduzida a contas bancárias ou status social, pois esses são indicadores que o próprio tempo consome. A Bíblia ensina que o que tem valor é o tesouro guardado no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem. Napoleon Hill dedicou anos buscando entender as leis do sucesso, mas a maior lei que alguém pode seguir é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Onde esse princípio é aplicado, o sucesso não é uma meta a ser caçada, mas uma consequência natural da retidão e da diligência. Quem busca primeiro o reino e a sua justiça, percebe que todas as demais coisas necessárias para o propósito de Deus
são acrescentadas sem a necessidade da angústia. Outro detalhe que passa despercebido pela maioria é que a gratidão é a ferramenta mais poderosa para a renovação mental. A murmuração trava a mente e fecha as portas do entendimento. A gratidão, por outro lado, abre os olhos para enxergar as oportunidades escondidas dentro dos problemas. Toda vez que um indivíduo decide agradecer em meio à escassez, ele quebra o padrão de negatividade que o mantém preso ao ciclo do fracasso. Isso é bíblico, é real e é cientificamente observável na postura daqueles que, mesmo enfrentando lutas, mantêm uma clareza de mente superior a quem possui todos os recursos, mas carece de paz interior. Reflita agora sobre o que tem governado seus pensamentos ao acordar. O medo das notícias do dia ou a esperança renovada nas misericórdias que se renovam a cada manhã. A mente que é alimentada pela fé não apenas sobrevive, ela triunfa, porque ela enxerga a realidade não pela ótica dos fatos momentâneos, mas pela ótica das promessas inabaláveis de Deus. Se você busca uma vida de influência e propósito, comece a observar o seu vocabulário e a sua conduta. A Bíblia ensina que do coração procedem as fontes da vida, e o que está guardado no seu interior acaba, cedo ou tarde, transbordando para o mundo lá fora. Quem domina o seu interior, domina o seu destino sob a mão de Deus. Existe um fenômeno silencioso que separa os que apenas observam a vida passar daqueles que efetivamente constroem um legado duradouro. Trata-se da disciplina de sustentar a visão, mesmo quando a neblina das circunstâncias tenta obscurecer o caminho. Muitos iniciam projetos com ardor, mas desistem na primeira curva onde o conforto é testado. A persistência, entretanto, não é teimosia cega. É a compreensão bíblica de que o plantio precede a colheita, uma lei universal que Hill observou nos grandes homens do seu tempo, mas que as Escrituras já estabeleciam séculos antes através da metáfora da videira e dos ramos. O ramo que não está conectado à fonte seca, mas aquele que permanece unido à seiva, vive um crescimento orgânico e constante, muitas vezes invisível nos estágios iniciais, mas formidável na estação apropriada. Imagine alguém que dedica horas preciosas à construção de um alicerce sólido em sua casa, enquanto os vizinhos apenas pintam paredes sobre estruturas comprometidas. Quando a tempestade chega, o contraste entre quem edificou na rocha e quem edificou na areia torna-se evidente não apenas pelo resultado final, mas pela ausência de desespero durante o processo. A estabilidade de espírito sob pressão é o verdadeiro selo de um caráter forjado na obediência. Muitos buscam atalhos esperando encontrar uma fórmula mágica para o sucesso financeiro ou pessoal, ignorando que a integridade é o único caminho que não possui becos sem saída. A sorte, termo tão usado por aqueles que observam o sucesso alheio com inveja, nada mais é do que o nome que os desatentos dão ao encontro da preparação constante com a oportunidade que sempre esteve à disposição. Quando o foco se desloca da acumulação para o valor, ocorre uma inversão de polaridade na forma como interagimos com as pessoas e com o trabalho. A ganância restringe a visão ao próprio umbigo, limitando as possibilidades de colaboração e crescimento mútuo. A generosidade, por outro lado, expande o alcance e constrói redes invisíveis de confiança que sustentam o sucesso mesmo nas crises mais profundas. Existe uma lei invisível de circulação. Quanto mais você se torna um canal de bênçãos e soluções para os desafios dos outros, mais o ecossistema ao seu redor é impelido a responder com reciprocidade. Se você sente que está estagnado, talvez o problema não seja a falta de talento ou a ausência de meios, mas a forma como você tem conduzido a sua disposição de servir. O ego inflado é uma âncora que impede o barco de sair do cais.
Observe a natureza da dúvida, que muitas vezes sussurra à noite. Ela raramente se apresenta como um medo absurdo, mas quase sempre surge como uma prudência disfarçada. Será que não é melhor esperar? Será que você tem o preparo suficiente agora? Essa voz é o maior obstáculo ao potencial que reside no seu interior. A história demonstra que os grandes avanços nunca foram realizados por pessoas que tinham todas as garantias, mas por indivíduos que possuíam uma convicção interna inabalável, fundamentada em valores que superam o medo da falha. A falha, no contexto do aprendizado bíblico e da mentalidade de crescimento, não é um ponto final, mas uma lição valiosa sobre o que não funciona. A insistência em aprender com o erro é o que diferencia o sábio do tolo. O tempo, esse recurso escasso que a todos consome em ritmo igual, torna-se um aliado formidável para quem aprende a gerir a própria agenda de atenção. Vivemos em uma era de distrações crônicas, onde o ruído externo tem sido usado como ferramenta para desconectar o indivíduo de sua própria essência. Para manter a clareza, é preciso criar bolsões de silêncio na rotina. A oração, despojada de fórmulas e focada na intimidade, é a forma suprema de organizar o caos mental e alinhar as intenções do dia com o propósito maior. Sem esse reabastecimento diário, você se torna uma folha levada pelo vento das opiniões alheias e das demandas urgentes que, na prática, não possuem relevância nenhuma para o seu destino. Você não precisa responder a tudo, nem estar em todo lugar. Você precisa estar posicionado onde Deus lhe plantou. Analise agora o custo das decisões que você tem evitado tomar. Frequentemente, a hesitação tem um preço muito mais alto do que o fracasso decorrente de uma tentativa mal executada. O medo do julgamento alheio costuma prender pessoas brilhantes em gaiolas de mediocridade, onde elas se conformam em viver a vida que os outros desenharam para elas. O sucesso exigirá, invariavelmente, que você abra mão de quem você era para se tornar quem você precisa ser. Esse processo de renovação não é indolor, mas é infinitamente mais gratificante do que a permanência em uma zona de conforto que já se tornou um cárcere. Se você deseja colher frutos que nunca colheu, terá que desenvolver habilidades e posturas que nunca praticou. A Bíblia chama isso de arrependimento, no sentido literal. A mudança radical de direção, a metamorfose do pensamento. Entender a importância da autoliderança é entender que nada externo pode ser controlado, mas tudo interno pode ser governado. Se você consegue controlar a sua reação diante de uma crítica injusta, você já venceu uma batalha que a maioria perde em segundos. Se você consegue manter a sua paz quando os planos não saem como o previsto, você já possui um ativo que o dinheiro não compra. A força de um homem ou de uma mulher não é medida pelo tamanho do seu patrimônio ou pela quantidade de seguidores nas redes sociais, mas pela resiliência da sua fé e pela firmeza dos seus valores quando ninguém está olhando. Este é o alicerce onde repousa todo o sucesso que resiste ao teste do tempo. Muitas vezes, a resposta para o que falta em sua jornada não está numa nova estratégia comercial, mas numa limpeza profunda das intenções do seu coração. O que você busca, no fundo, é preenchido pelo sucesso ou pelo propósito. O sucesso que não vem acompanhado de propósito é uma casca vazia, uma taça dourada que não sacia a sede da alma. Por outro lado, aquele que encontra o seu propósito no serviço ao próximo e na glória a Deus, descobre uma fonte de energia que não esgota na primeira dificuldade. Essa é a chave que muitos ignoram. Ao colocar o reino de Deus como pauta absoluta na sua tomada de decisão, o medo de fracassar diminui, pois o foco deixa de ser o seu ego e passa a ser o cumprimento de uma missão maior do que a própria existência terrena. A transição entre o pensamento de escassez e o de abundância não acontece da noite para o dia,
mas é construída na repetição de escolhas pequenas. Quando você decide, por exemplo, parar de focar no que lhe falta e começar a ser um bom administrador do pouco que já tem, você demonstra uma fidelidade que abre portas para novos níveis de responsabilidade. Pense na parábola dos talentos. A fidelidade na administração do pouco não passa despercebida. Aqueles que desprezam o estágio inicial de suas jornadas perdem a escola necessária para a liderança. Aprender a ser grato enquanto os resultados ainda não aparecem é um teste de fé que filtra os que estão comprometidos apenas com o fim, daqueles que honram o processo. Existe ainda uma barreira que impede muita gente de prosperar: o ressentimento. Alimentar mágoas contra o passado ou contra quem não lhe deu apoio é como carregar uma mochila cheia de pedras em uma maratona. Você nunca terá o fôlego necessário para chegar ao seu objetivo se estiver carregando o peso de ofensas antigas. O perdão, bíblico e libertador, não serve para justificar o erro alheio, mas para garantir a sua própria liberdade de voo. Enquanto você permanecer amarrado ao que lhe fizeram, você será um eterno prisioneiro dessas pessoas. Liberte-se. A sua capacidade de produzir valor futuro é muito mais importante do que qualquer dívida que o passado insiste em lhe cobrar. Descarte esse peso agora e sinta a diferença na leveza com que você encara as tarefas de amanhã. Observe os detalhes do ambiente onde você passa a maior parte do seu dia. As influências ao seu redor, as conversas que você ouve, as leituras que consome, as pessoas com quem compartilha seus sonhos, são sementes que estão sendo plantadas na sua mente todos os dias. Se o solo do seu pensamento for regado com pessimismos, críticas e futilidades, não espere colher grandes realizações. Existe uma seleção natural na excelência. Aqueles que desejam ir longe precisam filtrar radicalmente o que entra pelo portão dos olhos e ouvidos. Isso não é arrogância, é preservação de propósito. Quem deseja voar com águias não pode passar o dia ciscando com quem nem sabe o que é o céu. Proteja o seu tempo de foco com a mesma diligência que protegeria a sua conta bancária. Um ponto que frequentemente é ignorado quando falamos sobre sucesso é a capacidade de ouvir. Vivemos em um mundo onde todos querem falar, emitir opiniões e gritar mais alto. Todavia, a sabedoria é uma ouvinte voraz. Antes de responder a qualquer provocação ou de tomar uma decisão drástica, a pessoa que domina o seu destino costuma parar, silenciar e avaliar. O silêncio é onde as melhores estratégias são formadas e onde a voz de Deus, que raramente grita, consegue ser ouvida. Se você tem agido no impulso, tente o exercício oposto por uma semana. Quando o mundo estiver fervendo, guarde o seu silêncio. Processe as informações sob a luz das Escrituras e só então decida o seu movimento. Você ficará impressionado com a mudança na qualidade das suas escolhas. Considere a ideia de que você não precisa ter todos os recursos na mão hoje para dar o próximo passo. A fé, por definição, é o fundamento do que se espera e a prova do que não se vê. Isso não é uma frase bonita para quadro de parede, é uma diretriz de vida prática. A maioria das pessoas aguarda a segurança das circunstâncias ideais para começar, mas essas circunstâncias ideais são uma ilusão que nunca chega. O passo dado na incerteza, mas com o coração ancorado na promessa, é o que torna o caminho possível. A história da humanidade foi escrita por gente que, ao se ver contra a parede, decidiu que o único caminho disponível era atravessar. O medo irá te acompanhar, mas ele não precisa conduzir o volante. Sua identidade é o ativo mais valioso que você possui. Quando você compreende que é um ser criado por um propósito específico, que o seu tempo aqui não é um erro estatístico, nem um acaso da evolução, mas um chamado, toda a pressão do desempenho social começa a perder a força.
Você deixa de buscar aprovação em lugares onde ela não existe e passa a se concentrar em ser fiel àquilo que lhe foi confiado. A autoridade de alguém que sabe quem é e para quem vive é inabalável. Nada externo a move, porque o fundamento da sua segurança não reside na opinião pública, mas na sua relação com o Criador. Quando essa fundação está firme, o sucesso se torna o reflexo externo de uma paz interna que não precisa provar nada a ninguém. E é exatamente nesse nível que você começa a se tornar verdadeiramente imparável. O que você tem feito para fortalecer essa identidade longe dos holofotes do mundo? O que você tem lido para alimentar a sua mente com pensamentos que elevam o seu espírito em vez de nivelá-lo por baixo? A resposta a essas perguntas é, em grande parte, o mapa que descreve onde você estará daqui a 10 anos. A sorte, como já discutimos, é o nome dado ao preparo, e o seu preparo começa agora, neste exato momento, no que você decide pensar após terminar de ler estas palavras. O ciclo nunca para. Ou você está sendo moldado pelo ambiente, ou você está moldando o ambiente. Qual dessas posições você escolhe ocupar hoje? Lembre-se, grandes mudanças não nascem de grandes explosões dramáticas, mas da repetição fiel de princípios eternos que, aos poucos, reescrevem o seu destino. Cada hora é uma nova oportunidade de começar. E cada oração sincera é um movimento em direção a uma versão de você que a sua versão atual ainda não consegue mensurar. Mantenha os olhos na rocha, o coração no propósito e os pés firmes no caminho da retidão. A recompensa virá no tempo do Senhor para aqueles que não desistem no meio da jornada. A disciplina mental, porém, não é um exercício estático. Muitas vezes cometemos o erro de acreditar que a transformação é uma linha reta, quando, na verdade, ela se assemelha mais ao movimento das marés, com avanços e recuos que testam a resistência de quem decidiu sair do comum. A maioria desiste exatamente na fase do recuo, naqueles dias em que a energia parece drenada pelo peso das circunstâncias e a voz do cansaço tenta convencer você de que o esforço não compensa. É nesses momentos que a estrutura mental construída durante o silêncio faz toda a diferença. Enquanto a multidão se baseia em motivações externas, passageiras e superficiais, quem entende o valor do preparo interno sabe que a resiliência não depende de como se sente, mas de quem se tornou. O processo de forjar um caráter imparável exige uma coragem que o mundo raramente compreende. A capacidade de continuar avançando quando não há aplausos, quando os resultados ainda não apareceram e quando a dúvida tenta sussurrar que você escolheu o caminho mais difícil por nada. Considere o impacto de uma pequena decisão diária tomada por alguém que decidiu mudar sua trajetória. Imagine uma pessoa cuja rotina era governada por distrações, uma constante busca pelo entretenimento imediato que, no fundo, apenas mascarava a insatisfação. Ao iniciar a prática consciente de questionar o próprio pensamento, ela descobre que grande parte da sua angústia não era fruto da falta de sorte, mas da falta de foco. Ao redirecionar essa mesma energia para o estudo de princípios imutáveis e para a vigilância sobre suas palavras e ações, algo dentro dela começa a se realinhar. Não acontece um milagre súbito onde o ambiente ao redor muda, mas a forma como ela processa o ambiente muda. Os mesmos problemas, as mesmas pressões e as mesmas limitações continuam lá, mas o observador agora possui uma lente diferente. Ele não é mais vítima da circunstância, pois compreende a responsabilidade de gerir os próprios recursos intelectuais e espirituais. O que antes era obstáculo intransponível, torna-se uma aula necessária para o amadurecimento que o propósito exige. Essa transição da passividade para o domínio é um movimento solitário no início.
É possível que, conforme você refine a sua visão, pessoas ao seu redor notem uma mudança e tentem, talvez até com boas intenções, trazê-lo de volta para a mediocridade. Quando você começa a filtrar o que ouve e o que deixa entrar na sua mente, você naturalmente se afasta de conversas vãs e de um fluxo de informação que apenas corrói a criatividade. Não se trata de arrogância ou distanciamento de quem você ama, mas de proteção da sua frequência. A Bíblia ensina que o coração é o manancial da vida, e o que você permite que entre pela visão e pela audição dita a qualidade do que fluirá do seu caráter. Manter os ouvidos sensíveis apenas à voz da verdade é um exercício contínuo de autodomínio. Quando a clareza se torna a sua prioridade, a dúvida deixa de ter o poder de paralisação. O medo do fracasso é substituído pelo temor a Deus e pelo respeito absoluto à missão que Ele entregou às suas mãos. Observe a natureza. O carvalho mais forte não foi forjado em condições de conforto, mas sob as rajadas dos ventos mais rigorosos, que o obrigaram a aprofundar suas raízes em direção à água. Sem a pressão externa, ele não teria o suporte necessário para crescer verticalmente na proporção que cresceu. O seu desconforto atual, se bem interpretado, tem a exata função desse vento para a sua alma. Ele não está aí para derrubar você, mas para forçar uma conexão mais profunda com a fonte da sua existência. Muitas vezes, buscamos um atalho mental, que dispense o treinamento, querendo os frutos sem passar pela poda. Mas a lei da semeadura não falha e é implacável. O tempo é o mesmo, mas a colheita depende da disposição do solo do seu coração agora. Enquanto muitos perdem horas reclamando do clima, os preparados estão cuidando das raízes, sabendo que a estação certa produzirá frutos que nem os invejosos poderão ignorar. Pergunte-se sinceramente: o que você tem guardado na sua reserva interior hoje? Se a vida lhe pedisse a prova de quem você é, não em palavras, mas em atitudes durante uma crise severa, qual seria o conteúdo que transbordaria? O caráter, quando testado sob pressão, nunca exibe qualidades que você não tenha cultivado diligentemente no secreto, longe dos olhares, nos dias calmos. Cada microdecisão, por manter a integridade, por adiar o prazer em prol de um valor maior, ou por silenciar uma resposta dura, são gotas que enchem o reservatório da sua autoridade moral. Quando o momento decisivo chegar, e ele sempre chega, será esse acúmulo de pequenas escolhas corretas que sustentará o seu pé firme enquanto os outros cambaleiam. Você não se prepara para o sucesso apenas quando ele parece próximo. Você se prepara construindo a fundação que impedirá que a casa desmorone quando a tempestade inevitável bater na porta. Essa consciência amplia a responsabilidade. Ao entender que a sua vida é um reflexo das suas crenças mais profundas, a vitimização perde o sentido. Não há espaço para culpar o governo, o vizinho ou a sorte, quando você percebe que a ferramenta mais poderosa para mudar a sua história está guardada dentro da sua própria mente, há um pensamento de distância. É um peso, talvez para quem não conhece a liberdade. Mas para quem conhece, é a maior das motivações, pois implica que o seu destino não está nas mãos de estranhos. Você é o gestor das suas ideias e as ideias que você cultiva hoje se materializam na realidade de amanhã. É por isso que manter a mente ocupada com o que é nobre, justo e verdadeiro não é apenas uma diretriz religiosa, é a estratégia mais elevada de eficiência e sobrevivência. Se o que você pensa é o que você se torna, então a vigilância sobre a sua dieta mental é o trabalho mais lucrativo que você pode exercer. A constância é a aliada da verdade. Diferente de um fogo de palha que ilumina tudo em um segundo e se extingue, o objetivo aqui é a fornalha que permanece acesa independentemente das estações externas.
Aqueles que você admira e que deixaram legados duradouros não foram indivíduos que apenas tiveram um momento de inspiração, mas aqueles que voltaram ao mesmo lugar, com a mesma determinação, milhares de vezes, até que o impossível se tornasse o esperado. Eles entenderam algo crucial. A perfeição não é o que buscam, mas a fidelidade ao processo. Se você falhar hoje, recomece amanhã. A derrota só é real se você parar. O erro faz parte do percurso de quem está em movimento, mas a persistência é o sinal claro de que você entendeu o valor do seu propósito. Nada consegue deter quem não tem medo de começar de novo, quantas vezes forem necessárias, mantendo o foco ajustado na visão superior que sustenta o seu caminhar. Imagine agora o efeito de somar 365 dias de pequenas vitórias sobre a própria negligência. Ao final de um ciclo, a mudança não será apenas perceptível para você, mas será uma aura que exala das suas ações e impacta quem caminha ao seu lado. As pessoas começam a notar não porque você fale, mas porque a sua paz é magnética e a sua postura é inquestionável. Você deixa de pedir permissão para existir e passa a ocupar o espaço com o peso de quem tem consciência do Criador como sua única fonte de validação. Esse é o ápice do que chamamos de sucesso bíblico. Não é o acúmulo de bens, nem o reconhecimento de multidões, mas a plenitude de ser exatamente quem você foi projetado para ser, onde quer que Ele tenha lhe colocado. O esforço que você faz para dominar a própria mente agora é, na verdade, um ato de adoração, uma forma de dizer que valoriza o presente que lhe foi dado acima de qualquer distração que o mundo insista em oferecer. Mantenha esse nível de atenção. O jogo da vida não se vence com explosões, mas com a acumulação diária de princípios eternos. Não permita que o ruído das notícias passageiras ou as tendências do momento roubem a sua capacidade de pensar por conta própria. Cada vez que você escolhe olhar para cima e buscar a sabedoria que vem do alto antes de tomar uma decisão, você está subindo um degrau nessa escada que muitos se recusam a escalar. A vida é vapor, dizem os antigos, e precisamente por ser tão breve, cada minuto tem um peso eterno quando investido no lugar certo. O que está disponível para você agora, neste momento de quietude, é mais valioso do que qualquer curso sobre sucesso que você pudesse comprar, porque trata da essência, da base, de onde tudo deve começar. Quem edifica sobre a rocha não precisa temer o vento, não precisa correr atrás de reconhecimento e, acima de tudo, não corre o risco de chegar ao fim e descobrir que viveu uma vida baseada em fundações de areia. A jornada continua e o próximo passo está diante de você. A estagnação que muitos descrevem como uma crise de propósito é, na maioria das vezes, apenas a consequência de uma mente que se tornou um depósito de sugestões externas. O mundo, com sua pressa calculada, empurra incessantemente a ideia de que o sucesso é algo que se alcança fora, através de validações alheias, conquistas tangíveis ou posições sociais. Contudo, observe a natureza. Um carvalho não se esforça para ser uma palmeira, nem o rio tenta subir a montanha. Eles simplesmente operam conforme a sua natureza. Napoleon Hill, com sua perspicácia, não descobriu leis mágicas. Ele apenas documentou o comportamento daqueles que decidiram parar de lutar contra a própria identidade e passaram a alinhar seus pensamentos internos com a realidade que desejavam projetar no mundo. Quando você decide filtrar as informações que entram na sua consciência, você não está se isolando. Está criando uma fortaleza onde a semente da sua missão pode germinar sem ser sufocada pelo mato da opinião comum. Considere por um instante a pessoa que decide mudar a trajetória financeira não pelo ganância do acúmulo, mas pela responsabilidade de ser um mordomo eficiente do que lhe foi confiado.
Essa mudança de lente transforma a escassez em oportunidade de domínio próprio. Onde o medíocre vê um problema insolúvel, o pensador disciplinado enxerga a necessidade de uma solução que ainda não foi criada. A criatividade, na verdade, não é um dom místico que desce sobre poucos. É o fruto natural de uma mente que está constantemente disposta a questionar as convenções e buscar o entendimento nos fundamentos. Se você dedica tempo para analisar onde seus pensamentos costumam estacionar quando não há ninguém observando, você encontrará a raiz de quase tudo o que lhe aconteceu até hoje. E o mais fascinante é que, ao purificar essa fonte, o curso dos acontecimentos exteriores começa a se desviar, quase como que por gravidade, em direção a um destino mais elevado. Existem inúmeras correntes de pensamento que tentam vender fórmulas prontas para a conquista, como se a vida fosse um código que pudesse ser hackeado. Mas a realidade é muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais exigente. O sucesso é um subproduto da sua coerência. É impossível construir algo duradouro se a sua mente habita um lugar, enquanto suas palavras habitam outro e suas ações apontam para uma terceira direção. A harmonia entre o que se crê e o que se faz é o segredo dos grandes realizadores. Quem entende isso para imediatamente de reclamar das circunstâncias. O foco muda do "por que isso está me acontecendo" para o quem eu estou me tornando através disso. Essa transição é brutal. Ela exige coragem, pois o conforto da vítima é, estranhamente, um lugar onde muitas pessoas escolhem se esconder para não terem que assumir a responsabilidade pelas próprias decisões. Por outro lado, o perigo de se tornar um buscador do sucesso por puro interesse egoísta é que, no final da trilha, a recompensa se torna vazia. Se você se esforça para dominar as leis da mente apenas para massagear o próprio ego, estará construindo uma torre de Babel, alta, impressionante, mas fadada ao colapso. O verdadeiro poder só se mantém quando está ancorado em algo maior do que o indivíduo. É como a diferença entre uma lâmpada acesa por uma bateria de uso único e uma conectada a uma rede constante. A bateria eventualmente acaba, deixando apenas a escuridão. Mas quem se conecta a uma fonte inesgotável de sabedoria, reconhecendo que a mente é apenas o instrumento e não o dono da própria vida, percebe que o fluxo nunca para. Você não precisa forçar os resultados, você apenas se torna o tipo de pessoa que, naturalmente, atrai as circunstâncias necessárias para cumprir o seu propósito. A paciência passa a ser a sua maior virtude. Não porque você está esperando passivamente, mas porque você tem a plena confiança de que, ao semear o princípio correto hoje, a colheita, ainda que invisível aos olhos alheios, é inevitável. E enquanto você lê isso, pergunte-se: quantos dos seus esforços atuais estão realmente alinhados com o que você diz ser o seu maior valor? Ou será que você está apenas reagindo ao ruído constante que tenta definir quem você deve ser? A maior verdade que a mente humana pode alcançar não está nas técnicas, mas na rendição. O sucesso, quando observado sob a luz da eternidade, não se mede pelos troféus acumulados, mas pela semelhança que desenvolvemos com o Criador. Como está escrito, o homem faz planos em seu coração, mas é do Senhor que vem a resposta certa. Perceber que não somos os arquitetos supremos do nosso destino, mas mordomos de um propósito superior, é o que liberta a alma da ansiedade de ter que controlar cada variável da existência. O convite que ressoa aqui não é para um esforço inútil, mas para uma entrega consciente. Pare de tentar forçar portas que o Altíssimo ainda não abriu e comece a alinhar seus passos com a sabedoria que vem do alto. Quando você deixa de ser o centro, passa a ser o canal por onde a provisão e a direção finalmente encontram lugar para fluir sem resistência.
Tudo o que foi exposto sobre o poder da mente deve, por fim, ser submetido à soberania daquele que criou todas as coisas. Não busque excelência apenas para ser visto pelos homens, mas busque o caráter de Cristo, pois é esse o legado que atravessa gerações e permanece firme quando tudo o mais passa. A grande mudança de vida que você procura não ocorre no próximo livro, na próxima técnica ou na próxima meta. Ela acontece agora, no exato instante em que você se dobra em espírito e reconhece que, sem a graça, nenhum esforço produz fruto que dure. Descanse na promessa de que, para os que amam a Deus e buscam o seu reino, todas as coisas cooperam para o bem. Escolha hoje o caminho do propósito eterno. Se esta reflexão tocou a sua alma e trouxe clareza ao seu momento atual, deixe o seu amém aqui nos comentários, como um compromisso de manter o seu coração alinhado ao que é verdadeiro. Curta este conteúdo para que a mensagem de sabedoria alcance outras vidas e se inscreva no canal para continuarmos a trilhar o caminho da palavra diariamente. Que a graça e a paz daquele que tudo sustenta sejam multiplicadas sobre a sua vida hoje e sempre. Amém.